Olá, meu nome é Fábio Lucas, eu sou artista plástico e impressor serigráfico e eu vim hoje apresentar para vocês a minha exposição virtual que está no ar, Concreto, um novo olhar sobre a paisagem urbana do Gama. Esse projeto só foi possível graças ao fomento e ao incentivo do FAC e da Secretaria de Cultura do Distrito Federal que possibilitaram a materialização desse projeto. A exposição Concreto é uma exposição online, o site está lá no ar. Eu vou mostrar para vocês passo a passo depois, tá? E é uma exposição de obras impressas em serigrafia sobre a paisagem urbana do Gama, cidade aqui do Distrito Federal, uma cidade que tem uma vida cultural muito pulsante. Então vou falar um pouco sobre alguns pontos importantes aí da exposição, bem como do meu trabalho. Eu estou aqui no meu estúdio serigráfico, onde eu faço as minhas obras, as minhas serigrafias e também faço serviço de impressão para outros artistas. Eu comecei na serigrafia, esse ano completa 10 anos que eu trabalho como impressor. Mas não a minha carreira, mas a minha produção artística, ela começou ali por volta, no final da minha adolescência, pouco depois, quando eu ganhei uma câmera fotográfica. Então eu comecei a fotografar e tomei muito gosto por isso e assim, passei muito tempo da minha vida longe das artes, mas hoje, me recordando da minha vida, eu penso que a fotografia foi meu primeiro contato com a arte, a minha primeira produção artística. E nesse trabalho, nesse projeto concreto, eu trago uma mistura de fotografia com serigrafia. Todas as gravuras são 20 obras, todas elas foram impressas em serigrafia e todas elas foram feitas a partir de fotos. Fotos onde eu passei muitos meses pela cidade captando paisagens urbanas, cenários e situações que eu achei que de alguma forma trouxessem um pouco dessa vida, não só vida cultural da cidade, mas a vida cotidiana também. Então, eu não moro mais no Gama atualmente, eu tive que me mudar, mas eu morei lá por 10 anos e eu mudei de lá um pouco tempo, alguns anos depois do início desse projeto. Mas o Gama é uma cidade muito importante para mim. Como eu disse, eu morei lá por 10 anos, o meu filho morou lá desde pequeno, então a gente viveu uma experiência cultural muito forte ali na cidade. Eu conhecia pouco o Gama antes de mudar para lá. Eu tinha ido lá algumas vezes, mas não conhecia tão bem a cidade. Quando eu fui morar no Gama, eu me encantei com a cidade. O Gama é a segunda cidade mais antiga do Distrito Federal, então ela tem um projeto, uma arquitetura dessas cidades mais antigas. Ali as partes mais antigas delas sem muito prédio, o que vai contrastando um pouco com essa modernidade que vem tendo de algumas décadas para cá. Então, quando eu fui morar no Gama, eu percebi isso, que lá tem uma vida cultural muito intensa. Tem o Teatro do Sesc lá, que é um teatro excelente. Eu tive a oportunidade de estar com meu filho em diversos espetáculos fantásticos, além de outros espaços culturais que tem pela cidade. E a cidade é uma cidade muito acolhedora, sabe? Assim que eu me mudei para lá, que eu comecei a frequentar, eu me senti muito em casa, tanto pela cidade em si, quanto pelas pessoas. Então eu me apaixonei muito pelo Gama e estava sempre fotografando a cidade. Então, aí um dia eu tive essa ideia de transformar essas fotos de alguma forma em obras de arte. E quando eu comecei na serigrafia, eu morava no Gama. Então, meu primeiro ateliê, meu primeiro estúdio de serigrafia foi lá. Então, minhas primeiras experiências serigráficas foram no Gama. E hoje, a serigrafia é a minha profissão, é o meu sustento, a minha vida, a serigrafia. Então hoje eu vivo disso, tanto para produzir meus trabalhos quanto de outros artistas. Imprimo gravuras para artistas do Brasil inteiro,
Os trabalhos que eu imprimo para alguns artistas circulam o mundo. Então hoje eu tenho um trabalho serigráfico e artístico, um trabalho bastante relevante. E isso começou lá no Gama, a sementinha foi plantada lá. Então, ali fazendo as minhas primeiras serigrafias, eu tive essa ideia de misturar foto com serigrafia e comecei a fazer várias experimentações. E eu, antes desse projeto sobre a paisagem urbana do Gama, eu já tinha feito uma exposição, uma pequena exposição sobre paisagem urbana de Brasília, né? Essa mesma técnica, só que com cenários de toda a cidade. E aí eu resolvi fazer uma em particular do Gama, por isso, porque eu estava ali todo dia, meu filho estudando no Gama, a gente circulando muito pela cidade, e eu consegui, a partir dessas fotos, expressar um pouco do meu sentimento, do meu reconhecimento com a cidade. Então, o Gama é uma cidade maravilhosa e, infelizmente, nem infelizmente, nem infelizmente, né? Eu tive que me mudar de lá, eu gostava muito da cidade, mas acabei vindo morar aqui num outro lugar que eu também sou apaixonado, né? Que hoje, onde é meu estúdio aqui, eu moro em chácara hoje em dia. No outro lado do Distrito Federal, mas é um lugar que eu gosto muito e sempre que possível eu ainda vou ao Gama e tal. Então, eu passei desde 2019, aí eu comecei esse trabalho de transformar, selecionar essas fotos e fazer essa curadoria junto com o Luiz Reis, que me ajudou bastante nesse processo de curadoria e de escolha dos trabalhos. Desde 2019 que eu iniciei essa produção, aí veio pandemia, né, que a gente teve que dar uma parada na vida, depois eu acabei me mudando, mas eu dei continuidade ao projeto. Então, foram aí em torno de 4 anos aí me dedicando bastante à produção desse material, que, como eu falei, foi um total de 20 obras. Então, são bastante trabalhos, né? Então, ao longo desses 4 anos aí de produção, eu consegui trazer um pouco da minha visão sobre essa cidade que encanta tanta gente, não só eu, né? Uma coisa que eu percebi também, morando no Gama, é que as pessoas do Gama são muito apaixonadas pela cidade, realmente. Aqui em Brasília, quem não é de Brasília, do Distrito Federal, talvez não entenda tão bem, mas aqui a gente a gente vive no Distrito Federal, que a gente chama de Brasília, né? E tem as cidades satélites, que hoje em dia a gente fala região administrativa, né? Então, por mais que você fale, eu moro em Brasília, eu moro no Distrito Federal, às vezes você mora no Guará, Sobradinho, Gama, e de todas as cidades que eu frequento, que eu tenho família espalhada, a gente aqui acaba circulando em todo o Distrito Federal, a população do Gama, eu percebi que ela é diferente de outras cidades. É uma população que realmente é apaixonada pela cidade. Eu vejo um pouco disso no Guará também, mas no Gama é mais forte. Eu não sei se é porque é uma cidade mais antiga, não sei, mas em outras cidades você não vê toda essa coisa. Tanto é que o Gama é a única cidade aqui do Distrito Federal que tem um time de futebol também, que tem alguma relevância assim, nacional, né? Então a cidade do Gama tem um estádio bacana, e o futebol no Gama também é algo bem intenso, bem forte. Então, eu falei um pouco sobre a exposição de uma maneira geral, e vou falar um pouco também, vou explicar para quem não conhece um pouco da serigrafia, de como é o processo serigráfico. Como eu falei, eu estou aqui no meu estúdio, todas essas obras que estão aqui atrás, algumas são minhas, outras de outros artistas, todas elas foram impressas em serigrafia por mim. Então, a serigrafia é uma técnica de impressão muito antiga, talvez uma das mais antigas aí que exista,
que consiste em você criar uma matriz em um tecido. De alguma forma ali, as primeiras serigrafias eram feitas com cera de abelha e tal. Você vai pegar um tecido, vai fazer uma matriz, vai fazer o desenho utilizando algum substrato, e esse substrato vai bloquear a passagem da tinta. E alguns lugares que você quer que a tinta passe, você vai deixar sem o substrato, né? Então, quando você passa a tinta vai vazar pelo tecido e você vai ter uma impressão no papel ou em outra superfície. A serigrafia é muito utilizada no Brasil em camisetas, né? A gente vê muito serigrafia em camiseta e não tanta serigrafia em papel, em gravura. Então, esse, inclusive, é um mercado que me encantou bastante, esse da impressão em papel, que, assim, existem poucos profissionais que prestam esse tipo de serviço no Brasil, principalmente em grandes formatos, como eu faço. Então, a serigrafia consiste nisso. Você vai utilizar ali algum material para fazer essa matriz. A partir dessa matriz, você pode reproduzir quantas cópias você quiser daquele trabalho. E você precisa fazer uma matriz para cada cor. Então, se eu tenho uma gravura aqui colorida de 3, 4 cores, eu tenho que criar uma matriz para cada cor, usar as tintas apropriadas, fazer essa impressão de forma que ela se encaixe perfeitamente. E existem várias técnicas de edição de imagem para serigrafia. O que eu falei aqui é a impressão, né? A impressão é isso, é um tecido, é uma tela com tecido que a tinta vai passar e vai imprimir, no meu caso, no papel. Mas como é feita essa imagem para ser gravada na tela, né? Aí existem várias formas. Pode ser desenhada à mão, pode ser recortes de papel. Eu gosto muito de fazer experimentações aqui no meu estúdio. Mas essas gravuras, particularmente, dessa exposição, elas foram feitas a partir de fotos. Então, eu desenvolvi, ao longo de vários anos de experimentações e testes, eu desenvolvi algumas técnicas de edição de foto, onde eu consigo brincar um pouco com as cores e ao mesmo tempo manter uma pegada, uma identidade mais fotográfica, mais realista, digamos assim. Então, nas obras vocês vão ver que o nome justamente é concreto, porque eu brinco um pouco com essa coisa do concreto e do abstrato. E também por ser uma exposição sobre a cidade, também remete ao concreto de cimento, né, de construção. Então, o nome da exposição é concreto por esses dois motivos. Então, vocês vão ver que nas obras eu brinco um pouco com a realidade, porque o objetivo ali não era só fazer uma reprodução de uma foto, porque eu acho que a serigrafia ela possibilita algo maior. Se eu só faço a foto e imprimo, sei lá, em fine art ou em uma impressão digital convencional, eu acho legal quem faz, mas não era o meu objetivo com essa exposição. Eu queria trazer um olhar diferenciado sobre a cidade, não só um recorte diferenciado, sabe? Não só porque a fotografia é um recorte da realidade, né? Eu não queria somente trazer esse recorte, eu queria trazer uma estética diferenciada, uma estética que contasse um pouco desse meu olhar sobre a cidade e talvez contasse um pouco também desse sentimento, dessa sensação de estar ali naquele momento. Então eu faço essa brincadeira do concreto e do abstrato, de brincar com a realidade, de trazer uma foto de uma torre, mas com o céu rosa, com o céu laranjado, sabe? Então, essas possibilidades que me encantam muito na serigrafia, principalmente quando se trata de fotografia, porque eu faço ali um tratamento digital, né? Eu faço a foto, com essa foto eu vou brincar ali no Photoshop, brincar com as cores, com as formas, e converter isso em serigrafia é o grande desafio, porque você brincar com uma foto e ela vai ficar ali no computador é uma coisa. Agora, você brincar com essa imagem, alterar formas, alterar cores,
criar pontos, traços, e isso ser reproduzível numa serigrafia, numa matriz serigráfica, é muito diferente e exige muita técnica e muito estudo. Então, foi um processo bastante demorado para mim. Não só o de produzir as obras em si, mas de criar esse método, criar essa técnica que me permite fazer isso com as fotografias e que elas se tornem serigrafias que seja viável para a serigrafia, né? Também, porque não adianta a gente fazer aqui uma foto muito louca e que na hora de transpor isso para uma tela, para uma tinta, não dá certo, não funciona. Acontece muito comigo com o meu trabalho de impressor. Às vezes eu recebo artista aqui com algumas ideias de obras para serigrafia que não são viáveis para serigrafia. Aí nesse tipo de caso eu converso, eu explico e a gente busca soluções. Então eu tenho certeza que um grande diferencial desse projeto é a serigrafia, porque é um mercado, é uma técnica pouco difundida no Brasil. Assim, no meio artístico, quando você sempre, e você que ainda não reconhece uma serigrafia, sempre que você for numa galeria de arte, numa exposição, quando você vê uma obra de arte numerada, significa que ela é um múltiplo, né? Que ela foi feita em série. Então ali foi usada alguma técnica de impressão, talvez estilogravura, talvez gravura em metal e talvez serigrafia. Serigrafia ainda é um método de impressão muito barato. Por isso que a serigrafia é muito utilizada no nosso dia a dia. Quando você olha aqui as teclas do seu computador, você olha aquela logo na sua geladeira, né? Tá lá a marca da geladeira. Tudo isso é feito com serigrafia, porque é um método de impressão muito barato. Então a serigrafia ela tá à nossa volta, tá no nosso cotidiano, mas a gente muitas vezes não sabe. Eu mesmo só fui saber quando eu comecei a mexer com serigrafia. Então, no meio artístico, quando você fala de serigrafia, as pessoas já sabem mais ou menos o que é, mas ainda há muita dúvida, mesmo no meio artístico, mesmo ali com pessoas que estão ali no dia a dia, trabalhando com arte, elas ainda não sabem muito bem qual é o alcance da serigrafia, quais são as possibilidades da serigrafia. Muita gente desconhece. E quando você sai desse circuito de arte, quando você olha só as pessoas que estão ali como espectadoras, como eu sempre fui também, você nem sabe o que é serigrafia. Eu não sabia o que era serigrafia. Eu fui saber realmente para mim, serigrafia era só para fazer camiseta. Então eu fiquei muito encantado quando eu vi a serigrafia como uma ferramenta, como uma possibilidade de fazer arte. E ainda mais eu que lá no final da minha adolescência ganhei minha câmera e gostava de tentar fazer umas fotos mais artísticas. Era uma câmera totalmente analógica, ela nem o foco dela era automático, então eu tentava ali fazer umas coisas mais artísticas. Quando eu vi essa possibilidade na serigrafia, eu fiquei muito encantado. Então um grande diferencial desse projeto é trazer a serigrafia como uma técnica de impressão tão versátil e tão possível, né? Não precisa ser algo tão distante. Então, você que é artista, você que é fotógrafo e tem interesse nisso, eu quero mostrar com essa exposição que é possível, que não é algo que está assim, num lugar muito distante, que a serigrafia está aqui no nosso dia a dia e a gente pode fazer trabalhos muito legais com ela. Além de difundir também. Um outro objetivo desse projeto é difundir a serigrafia enquanto técnica de impressão, tanto para as pessoas que fazem arte, quanto para as pessoas que são consumidoras, espectadoras de arte e entendam. E olhem para uma obra e consigam identificar, né? Então, eu acho que apresentar a serigrafia é um dos pontos fundamentais dessa exposição, tá? Além de também reforçar a identidade local do Gama,
tanto para os próprios moradores da cidade, né, que como eu falei, são pessoas, de uma forma geral, pessoas apaixonadas pela cidade, então é legal você que ama tanto a sua cidade ver uma exposição sobre ela com uma técnica tão diferenciada. E também eu, enquanto morador do Gama, de coração, eu gostaria de mostrar para as pessoas que nunca estiveram lá ou que não conhecem a cidade, como a cidade é interessante, né? Então, parte muito daí os objetivos de quando eu pensei por que fazer uma exposição, por que fazer 20 obras somente sobre o Gama, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu expliquei um pouco sobre a serigrafia, né? Sobre o processo de impressão serigráfica. No meu Instagram tem... No site da exposição tem somente as obras, não tem processo de produção. Mas no meu Instagram tem muitos vídeos, muitas fotos de processo de produção de serigrafia, processo de impressão. Então, quem tiver curiosidade em saber mais, em entender mais como funciona a serigrafia, entra lá no meu perfil, dá uma olhada. Eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês vão ver que a serigrafia é uma técnica de impressão muito bacana. Então vamos fazer assim. Eu já falei um pouco sobre a cidade, já falei um pouco sobre a serigrafia. Eu vou mostrar aqui no site agora o site como um todo e vou mostrar todas as obras aqui também para vocês conhecerem uma a uma. Antes disso, eu vou ler o texto aqui que o Luiz Reis escreveu. O texto está lá no site também e é o mesmo texto que a gente usou para divulgar a exposição. Então, eu vou ler esse texto aqui, que é um texto que eu achei que traz elementos muito importantes também sobre esse trabalho. Concreto. Um novo olhar sobre a paisagem urbana do Gama apresenta 20 serigrafias coloridas do artista e impressor serigráfico Fábio Lucas. As obras nos transportam para a cidade, uma das regiões administrativas do DF, em uma viagem que modifica e altera nosso olhar para a paisagem urbana. A cidade do Gama foi criada em 1960, junto com a febre da nova capital, planejada nos mesmos ditames modernistas que Brasília, e tem uma trajetória marcada por uma intensa vida cultural e urbana fora do plano piloto, que marcam a história do Distrito Federal. As serigrafias de Fábio Lucas nos levam pelas ruas, prédios e conjuntos urbanos em uma jornada que colore a urbe e apresenta novas maneiras de ser na cidade. Muitas vezes em nossa rotina, a cidade é apenas um espaço de passagem transcorrida nos transtornos da vida cotidiana, mas através da arte, nós reaprendemos a viver a cidade como um espaço de descobertas e maravilhamento. Fábio Lucas é um artista que já morou no Gama e tem aquela intimidade que apenas a passagem do tempo é capaz de forjar. Somos apresentados a imagens de prédios em construção, praças, feira da cidade, portão do estádio e um orelhão com a precisão da fotografia. As cores vibrantes ampliam a visão do espectador, amplificando a cidade em imagens impactantes. O contraste entre o preto e o branco e as cores cria uma cidade onírica e concreta ao mesmo tempo. As serigrafias são baseadas em fotografias tomadas nas ruas, em meio ao burburinho urbano e ao contato com a sua gente. Depois recebem um tratamento digital com cores e são, enfim, impressas no já famoso estúdio de serigrafia do artista, localizado hoje no Lago Oeste. A serigrafia é uma técnica marcada pela produção manual, em que a identidade do artista sobressai metamorfoseando as imagens em obras únicas. A arte apresenta, assim,
uma cidade marcada pelo olhar do artista, que reconfigura o espaço urbano e reapresenta para todos nós. Ninguém vai mais transitar pelas ruas do Gama com a mesma perspectiva após apreciar as obras dessa exposição. Reaprender a habitar a cidade como um lugar de beleza e de questionamento, apontar o mundo urbano como lugar de criatividade e de imaginação. Texto escrito pelo Luiz Reis, artista plástico e poeta, que contribuiu comigo, né, nessa exposição. Então eu gostei muito desse texto do Luiz, ele traz elementos muito importantes aqui. Por exemplo, ele fala aqui que o Gama tem uma trajetória marcada por uma intensa vida cultural e urbana fora do plano piloto. Isso é muito interessante para a gente que vive aqui em Brasília, no Distrito Federal. A gente sabe como isso é difícil, porque quando fala plano piloto é o centro de Brasília, né? E a gente, eu não nasci no Gama, mas eu morei a vida inteira em cidade satélite. Eu nunca morei no plano piloto, né? Eu nunca morei em Brasília, Asa Sul, Asa Norte. Eu nunca morei no plano, eu sempre morei nessas cidades satélites. Então, pra gente que mora, você é meio que estrangeiro em Brasília, sabe? Brasília acaba sendo, o plano piloto acaba sendo um lugar para você trabalhar. Você mora lá na Samambaia, você pega um ônibus cheio, vem trabalhar no plano piloto e volta. E a vida cultural acontece mais no plano piloto. Então você se sente estrangeiro, você não se sente pertencente a essa vida cultural e urbana da cidade. Você não se sente à vontade em circular ali se você não está ali trabalhando ou indo numa consulta médica ou fazendo algo do tipo. Então, a partir do momento que você valoriza a vida cultural nessas cidades e incentiva a produção cultural local, isso é muito importante para os moradores daquela região, porque você quer morar na Samambaia, você quer morar no Recanto das Emas e você quer ter experiência cultural ali também. Você não quer, toda vez que você quer precisar ir num show, você quer ir num museu, você quer visitar uma galeria de arte, você tem que sair e vir para o plano piloto. Apesar de ser importante também quebrar um pouco essas barreiras, é importante que as cidades elas tenham essa vida cultural própria e que, na verdade, as pessoas que moram no plano piloto vão lá no Gama, né? Vão lá no Teatro do Sesc, que eu já vi apresentações fantásticas lá. Apresentações de teatro, de dança, de música, orquestra sinfônica, companhias de teatro argentina, mexicana, colombiana. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que isso existe. É importante que alguém que mora no Sudoeste, que é uma cidade do plano piloto, vá lá no Gama, que saiba que vale a pena se deslocar até o Gama para ver uma apresentação tão rica e tão bacana. Então, o Gama, como eu já disse, eu já morei em várias cidades, já sempre circulei em várias cidades, mas eu acho que o Gama, ele tem uma pegada diferenciada, sabe? Nessa questão cultural mesmo, cultural que eu falo não é só exposição, não é só orquestra sinfônica, é festival de rock, festival de rap, tem um skate park lá com bandas tocando às vezes e a galera andando de skate. Quando meu filho era criança, bem pequena, lá tem companhias de teatro com festival de boneco, esse tipo de coisa. Então, assim, eu tive experiências culturais junto com meu filho no Gama que eu não tive em outras cidades. Então, assim, não estou aqui para dizer que o Gama é melhor que outras cidades. Eu estou falando da experiência que eu vivi e que eu vejo que o Gama tem essa coisa mais intensa. Talvez por ser uma cidade antiga, talvez por ser um pouco mais distante também, não sei. Tá? E talvez já até exista algum estudo antropológico, sociológico aí tratando desse assunto, né? Eu não sei, mas no texto do Luiz eu acho que ele captou muito bem isso, sabe? E a forma com que eu trabalhei as cores, né, nessas obras também, eu quis trazer justamente essa experiência meio onírica, meio, não vou dizer surrealista, porque não é, mas eu quis trazer uma experiência
que fugisse um pouco da realidade, somente aquele recorte. Eu quis trazer uma visão meio que mais para um sonho, sabe? Assim, você olhar para aquele lugar que você, como o Luiz mesmo fala aqui no texto também, a gente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente passa tanto por certas paisagens, por certos lugares e desaprende a olhar para aquele lugar, para aquelas pessoas. Então, talvez ali alguém que circule naquele lugar todos os dias e deixou de dar atenção a ele, talvez ela vendo uma gravura minha, vendo uma obra minha, ela passe a olhar para aquele lugar de uma forma diferente, sabe? Porque eu trouxe isso, eu quis justamente brincar com as cores, com as formas, para que a pessoa que já circula no lugar, que ela olhe e fala, poxa, eu passo por ali e nunca tinha reparado que esse lugar poderia ser tão colorido. Então, eu pego vários elementos. Tem uma gravura que é um orelhão, tem gravuras de prédios, de casas e algumas que pessoas aparecem também. Então eu procurei dar essa roupagem. Essa roupagem eu fiquei muito satisfeito com o resultado, né? Foram aí 4 anos, quase 5 anos de trabalho bem intenso, tanto dessa curadoria e edição e depois a materialização disso no papel. Eu procurei usar no processo de impressão papéis também interessantes que captassem bem. Vocês vão ver que a primeira gravura, que é o mapa da cidade do Gama, é uma gravura impressa num papel azul muito bonito, que é um papel feito de amido de batata. Então é um papel que tem uma textura interessante e que eu achei que ele conversa bem com a proposta. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui, vou gravar aqui a tela do meu computador e vou mostrar para vocês cada obra e comentar um pouco sobre cada uma delas, tá? Então vamos lá, pessoal. Estou aqui com o site aberto, ó. O endereço é esse aqui, concretogama.com.br. Vou deixar o link aqui embaixo também. Concreto, um novo olhar sobre a paisagem urbana do Gama, Fábio Lucas. Esse projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e com o fomento também da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Tá bom? Então, o site é basicamente esse. Ele está aberto. Esqueci a data de inauguração aqui da exposição, mas já tem alguns meses que está aqui disponível. Então eu vou mostrar aqui as gravuras uma a uma. Essa primeira gravura é o mapa da cidade do Gama. Vocês veem que eu utilizei aqui aquele papel azul que eu falei e a tinta branca. É um papel 50 por 70 centímetros. Todas as gravuras têm esse tamanho. 50 por 70 é um tamanho que eu gosto de trabalhar, nem muito grande, nem muito pequeno. Então aqui, a partir de pesquisa em arquivos, eu localizei essa planta da cidade e aqui eu fiz essa brincadeira para parecer, o original é o contrário, né? É o fundo branco com as linhas pretas, mas eu quis fazer essa brincadeira para parecer, eu não sei o nome exato, mas aqueles projetos de arquitetura que são feitos no fundo azul. Então essa gravura é a que abre a exposição. Esse aqui é o mapa da cidade do Gama, tá? Essa segunda gravura, eu acho que foi talvez a primeira que eu fiz dessa série, eu acho que foi a primeira. Esse daqui é o portão do estádio do Gama, conhecido por Bezerrão, né? É o estádio lá que eu mencionei que o futebol é algo bem forte na cidade. Então lá tem esse estádio e esse estádio aí, ele fica de frente para um shopping do Gama. Eu passava muito ali quando eu buscava meu filho na escola. Então às vezes eu sentava ali do lado desse portão, tem um canteirozinho, eu sempre estava sentado ali e sempre ficava olhando para esse portão e
E não sei porquê, mas ele me chamava a atenção de alguma forma. Então, como eu falei no início, a brincadeira de trabalhar a realidade ali, o portão, na verdade, ele não é vermelho assim, né? Ele é acinzentado, a parede aí é de concreto, mas eu quis trazer essas cores para mexer um pouco com essa paisagem urbana. Vocês veem que também que eu fiz riscos aí em círculo, né? Vocês veem ó, que vai gerando círculos aqui, que vai montando, vai formando a imagem, né? Isso aí na serigrafia, na edição, a gente chama essas linhas, esses traços de retículas. Vocês vão ver bastante nas outras gravuras essas retículas. Essas retículas elas podem ser pontos, elas podem ser linhas. A gente define no momento da edição. Nesse caso aqui eu quis usar linhas, mas eu quis que fossem circulares. Então são círculos dentro de círculos. Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que são círculos dentro de círculos formando a imagem. E o meio do círculo é bem aqui, que é exatamente o meio da gravura. Então, quase que criando um alvo ali no meio do portão, né? Essa gravura eu já trouxe uma estética de edição um pouco diferente. Ela era um prédio ali no setor sul aí. O Gama, diferente de outras cidades do DF, como o Gama é muito antigo, então lá existe esse negócio de setor sul, setor leste. Em outras cidades que surgiram um pouco depois, aqui em Brasília a gente não usa muito esse negócio de setor, usa muito quadra, né? Aqui no plano piloto, aqui em Brasília, a gente fala muito quadra. Quadra 310 norte, 215 norte. No Guará é quadra, QI 10, QI 12. Na Samambaia também é quadra, QR 408. Então o Gama ele é diferente nisso também. Lá não tem muito quadra, lá é setor, é dividido em setores, né? Então esse daqui eu acho que foi no setor sul na época, era próximo à escola onde meu filho estudava e esse prédio estava em reforma. Então eu trouxe aí o céu amarelo e essa gravura em particular eu não utilizei retículas, eu redesenhei realmente, ela não converti a imagem em pontos. Então aí a foto, eu redesenho a foto e como eu falei no início, na serigrafia eu utilizo uma tela para cada cor dessas, né? Então nesse caso aqui eu utilizei uma tela para o marrom claro, uma para o marrom escuro, uma para o preto e uma para o amarelo. Então eu usei 4 telas aí. Essa daqui ela já traz uma estética diferente. Essa daqui é uma quadricromia. Eu vou abrir o arquivo aqui no computador. Aqui. Que aí vocês conseguem ver melhor. Então, eu vou abrir o arquivo aqui porque no site eu pedi para a pessoa que fez o site para não poder ampliar demais a imagem, porque se amplia demais a imagem, a gente fica com medo de plágio, né? De alguém copiar de alguma maneira ou fazer uso indevido dessas artes. Então, eu não gosto de colocar um arquivo muito grande aqui. Mas se a gente abre no Photoshop, ó, vocês vão ver que a técnica de edição aqui, de preparação, eu converto a foto em pontos. Ó. Se a gente aproximar bastante, vocês vão ver que são pontos e que esses pontos vão se misturando e vão formando a imagem. Ó. Por exemplo, eu utilizei, ó, essa é uma técnica chamada de cromia na serigrafia, ou quadricromia, que eu faço uso de tintas especiais, que são tintas que quando se sobrepõem, elas formam novas cores. Então eu uso o ciano, quando o magenta sobrepõe o ciano, vai gerando um laranja. E aí a gente pode brincar um pouco com isso. Ela vai utilizar, ela é quadricromia porque utiliza as 4 cores do que a gente chama CMYK. Então, CMYK é C de ciano, M de magenta, Y de yellow e o K, que é o K, o preto, né, que é o que contorna. Então é o mesmo processo de impressão em offset, por exemplo, quando você vai imprimir um livro,
É o mesmo processo, só que aqui é tudo feito manualmente, eu imprimo tudo manualmente. Então, ó, eu jogo o ciano, ó, eu converto a imagem em pontos, e aí eu converto o magenta também, ó. Quando eu jogo o magenta, ó, veem que ele forma, se a gente olha de pertinho, ele forma novas cores. E aqui eu jogo o amarelo. Nesse caso eu não usei o amarelo, eu só usei o preto. Então, eu usei ciano, magenta e preto, que é o que está lá no site da exposição. Deixa eu voltar aqui, né? Mas estragando a surpresa. Aqui. No site da exposição eu uso ciano, magenta e preto. Aqui a gente pode ver a mesma imagem. Aquela lá é uma foto, o que está no site é uma foto do que já foi impresso. Esse aqui é o arquivo digital, tá? Então, acaba tendo algumas pequenas diferenças, porque uma coisa é quando a gente faz aqui a simulação no computador. Outra coisa é quando vai para a tinta, vai para o papel mesmo. Mas em todo caso, o que eu queria mostrar para vocês é que essa técnica é muito interessante por isso, porque quando você olha de longe, você vê uma foto, uma imagem realista. Mas quando você olha bem de pertinho, você vê que são pontos que criam essa ilusão de ótica de realismo na gente. Então, se eu jogar o amarelo aqui, ó, ela vai ficar mais realista com a imagem aqui. Ó. Isso aqui é a foto mesmo, tá? Só que eu não quis utilizar o amarelo, eu quis deixar essa saturação diferente, tá? Então, vamos para a próxima aqui. Aí o site fica passando aqui sozinho, estraga a surpresa, né? Então essa daqui, sempre que eu quero fazer uma serigrafia mais realista, eu uso essa técnica de quadricromia. Como eu falei, essa daqui é foto da impressão já. Então aqui tem umas diferenças do digital que eu mostrei para vocês lá no Photoshop. Essa daqui é a lateral do Hospital Regional do Gama. Aqui eu utilizei retículas também, que da mesma forma que a quadricromia, eu converto a imagem em pontos, só que eu usei somente uma cor aqui, é o azul escuro, que eu imprimi no papel branco. Então ele dá esse tom meio preto e branco, meio monocromático, né, na verdade. Mas eu não quis utilizar o preto aqui. Eu quis utilizar uma cor diferente, então eu gostei desse azul. Mas aqui é uma imagem da mesma forma que a outra, ela é convertida em pontos. Quando você olha de longe, você vê uma imagem realista. Quando você aproxima, você consegue ver os pontos. Essa daqui, por ser uma foto também do impresso, não conseguimos ver os pontos certinho. Quando eu estou editando a imagem, esses pontos você consegue controlar o tamanho desse ponto, se você quer ele grande ou pequeno. Se você põe um ponto grande, ele fica mais visível de longe. Quanto menor o ponto, mais difícil é de perceber. Eu gosto de trabalhar com pontos bem pequenos para a imagem ficar justamente mais realista. Essa daqui é uma estátua muito legal que tem lá na Praça Lourival Bandeira, que foi um grande violonista e violeiro. E no Gama tem uma praça em homenagem a ele. Nessa praça tem essa estátua. Essa estátua também, nessa serigrafia eu também utilizei técnica de retículas, tá? Aqui no caso 3 cores e essa estátua ela é na frente de um monte de coisa. Então aqui eu removi o fundo para o foco ser na estátua. Um orelhão. Eu acho que quem é um pouco mais velho, e mais de 40 anos como eu, usou muito orelhão. E a gente vê alguns espalhados por aí ainda. Mas no Gama tem muito, então eu achei interessante. Aí viraram esses orelhões lá, ninguém usa mais, né? Acabaram virando assim, lugar para. Vocês veem que tem uma bicicleta amarrada embaixo, ele é todo pichado. Aqui nesse caso, eu utilizei retícula em linhas e deixei esse fundo preto e branco. Como eu falei, da mesma forma que a outra, essa daqui, por ser a impressão, não dá para a gente ver aqui. Mas eu consigo abrir ele aqui também para vocês olharem como é interessante a serigrafia. Olha, eu trabalho da seguinte forma: primeiro vem um laranja, depois vem um preto, ó, em linhas. São várias linhas pretas que, quando você olha de longe, você tem a sensação de realismo. E aqui eu usei um verde escuro
para dar esse um verde petróleo aqui, para dar esse fundo. Olha aqui também o fundo, ele é todo em pontos. Em pontos. Vamos lá, senão vai demorar muito para eu mostrar todas. Esse aqui é o chão da Praça Lourival Bandeira. Eu acho que é interessante também. Eu acho que na fotografia, principalmente nesse meu trabalho, eu acho interessante e importante você mostrar também o óbvio, o que a gente não olha, né? Assim, só mostrar monumentos, só mostrar aquelas partes da cidade que todo mundo já observa e já conhece, eu acho que não complementa essa reflexão que eu quis trazer. Então, eu acho que coisas inusitadas, coisas que você está ali, ó, pisando nela todo dia e nunca repara. Então, eu quis trazer esse chão, o piso ali, a base, né, da praça. Ainda lá na praça existe uma placa lá. Eu não vivi esse tempo, mas já me disseram que lá no Gama tinha um cinema antigamente. Antigamente tinha um cinema lá. E aqui em Brasília, pelo menos, no Distrito Federal como um todo, hoje em dia você não tem cinema na rua. Todos os cinemas são em shopping. Né? Todo cinema, se você quer ir ver um filme no cinema, você vai em shopping. O único cinema aqui de rua, aqui em Brasília, é o Cine Drive, que você vai de carro, né? O resto são todos em shopping. E o Gama tinha um cinema antes e não tem mais. Ainda a Praça Lourival Bandeira, ela tem um coreto lá. E esse coreto tem muitos eventos culturais ali, às vezes sarau de poesia e outras coisas também. É um ponto de encontro entre os jovens, né? Quem, quando era jovem, não gostava de ficar num coreto, né? Eu gostava. Não nesse aí, mas eu já fiquei em outros. Então, esse coreto é um elemento importante ali da praça. E também quis trazer essa brincadeira com as cores aí. Aqui é o Centro Olímpico do Gama. O Gama, eu fico puxando muito o saco do Gama, mas eu gosto muito da cidade. E o Gama, ele tem muita coisa. Ele tem assim, uma cidade muito completa, sabe? Aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, a gente tem muito isso. Por exemplo, se você mora no Guará, se você quer muita coisa que você precisa fazer, você tem que sair do Guará porque não tem lá, você tem que ir para outra cidade. Grande centro comercial, não tem no Guará. Um centro olímpico, não tem. Então, o Gama é uma cidade muito completa. Ele tem muitas coisas lá. Então, você, assim, poucas coisas você precisa sair do Gama para você fazer. Um cinema, por exemplo, você precisa sair, porque hoje em dia não tem cinema lá mais. Mas, por exemplo, lá tem um centro olímpico. Um centro olímpico muito, muito bonito, inclusive. Isso aqui são os lugares de saltos ornamentais, né? Então, é essa serigrafia que eu gostei muito de fazer. Ela deu muito trabalho na hora de imprimir, porque esse encaixe de cores é muito certinho dela. Então, aqui eu gostei dessa brincadeira também desse telhado que parece água, né? Esse telhado parece o movimento da água e aí eu mudei o céu, né? Deixei o céu talvez com uma pegada mais de água do que de céu mesmo. Então, achei bem interessante. Eu gosto muito de quando eu estou fazendo gravuras assim com foto. Aliás, quando eu estou fotografando, eu gosto muito dessa coisa de eletricidade, sabe? De furnas, desses trem de torre com cabos e tal. Eu não entendo nada do assunto, mas eu acho bem esteticamente interessante. Então, sempre quando eu estou fotografando na rua, assim que eu vejo aquelas bobinas enormes, aqueles cabos, aquelas coisas, eu gosto de fotografar e acho que dá serigrafias bem legais. Essa daqui foi uma serigrafia que eu imprimi num primeiro momento ela pequena, depois eu fiz ela maior aqui para o projeto. Mas é uma serigrafia que tem uma parada, eu não sei o nome desses lugares de eletricidade, né? Ali na entradinha do Gama tem uma lá e foi onde eu fotografei, onde eu captei essa cena aí. Essa gravura ela é simples, assim, aparentemente simples, mas é uma gravura que eu gosto muito.
ela tem esse rosa meio com laranja aqui no fundo e o branco do papel brincando aqui, complementando, fazendo a luz aqui nesse jogo de luz e sombra. Então é uma gravura que eu gosto muito, essa aqui. Essa aqui lá na frente do coreto tem essa lixeira e eu achei uma reflexão interessante. Eu acho tanto legal trazer isso, quanto você ter o lazer do trabalhador ali desenhado numa lixeira, talvez possa ser bastante representativo. E, e a importância do trabalhador, de nós trabalhadores, termos acesso ao lazer, acesso à arte, acesso à cultura. Então, como eu disse lá no início, o Gama é uma cidade muito pulsante e, e ela tem uma vida cultural muito intensa e tem muita opção de lazer lá. Então, eu acho que a gente, enquanto trabalhador, é importante a gente sempre pensar no lazer. Aqui é uma cena cotidiana na rodoviária do Gama. Aqui, da mesma forma que aquela outra gravura, eu usei a técnica de cromia, só que aqui eu não usei o ciano. Vocês reparem que eu usei o magenta, o amarelo e o preto. Então, também foge um pouco das cores da realidade, né? Do que seria a realidade. Deixa eu ver se tem ela aqui, o arquivo digital, porque nesses impressos é sempre mais difícil de ver, né? Mas olha aqui, ó, como é a foto original, olha o tratamento que eu dou. Essa é a foto original. Olha as cores. E essa daqui é a serigrafia. Veja só, olha a diferença, né? Olha a diferença, a foto original, olha a cor do ônibus, olha a cor desses containers, olha tudo. Então, acho interessante trazer esse universo diferente. Essa daqui é uma gravura que eu gostei muito também de fazer, porque ela é também naquele papel da primeira gravura, o papel azul. Então eu gosto muito desse efeito negativo também, acho interessante. É, isso daqui é uma torre ali próxima ao Hospital Regional do Gama. Vem que pega ali a torre, a árvore, um poste, essas linhas prestes a se encontrar nesse céu com nuvens e o efeito disso impresso é bem legal, porque eu estou usando tinta branca ali sobre o papel preto, então é uma tinta difícil de manusear. Então é um resultado bem interessante. Também converto a imagem em pontos para ter esse resultado aqui. Aqui uma cena cotidiana na parada de ônibus próximo ao centro comercial do Gama, ao setor central. Como eu falei, o Gama é dividido em setores. Então no setor central tem um comércio bastante intenso, então as paradas de ônibus estão sempre ali, cheias e tal. Essa daí eu quis dar esse tom mais de sépia. E vocês veem que a imagem está convertida em linhas. Se vocês olham de pertinho, você consegue ver as linhas ali, né? Isso aí é um pouco da população. Eu acho interessante nessas serigrafias de paisagem urbana não ficar só nos prédios, só nas construções. Eu acho importante que pessoas apareçam também em alguns momentos, né? Porque a cidade ela só existe por conta das pessoas. Essa relação pessoas e cidade é o que faz da cidade ser o que ela é. Então, eu tanto a da rodoviária, quanto essa daqui, quanto a outra da feira, eu fiz questão de que pessoas aparecessem. Essa daqui é a placa que tem lá, que a Praça Lorival Bandeira ela foi reformada e houve uma reinauguração alguns anos atrás. Então, essa daqui eu trouxe por conta desse contraste, assim, vocês veem que eu deixei todos os elementos em tons de cinza. A pichação, a placa, tudo em tons de cinza. A única coisa que eu deixei com cor foi esse adesivinho do time de futebol do Gama que alguém pregou lá. Então, reforça um pouco, né, essa importância do futebol para a comunidade local. Então, eu quis deixar só esse adesivo aí em verde
para dar uma ênfase nele e ao mesmo tempo dialogar com isso, com a pichação e com a praça. Eu acho que são elementos, os três elementos aí que dizem muito sobre a cidade, né? Assim, arte urbana, futebol, é, questões, me fugiu a palavra, questões públicas sobre acesso à praça e tal, né? Esse daqui eu intitulei Sustentação, são os pilares que sustentam uma parte do Centro Olímpico do Gama. Então vocês podem olhar que tanto nessa gravura quanto na do poste, eu gosto muito dessa coisa de linhas, né? De linhas de colunas, de linhas que vão cruzando a gravura e que dá uma perspectiva, ó, você vê que dá um volume para a gravura. E aqui eu procurei usar um sistema meio RGB, que é o sistema de cor de televisão, de monitor, que é aquele RGB é de Red, Green, Blue, né? Você tem ali, são essas três cores que elas dão uma saturada, ó, você vê como fica saturado aqui. A nuvem chega a dar um contraste enorme, porque a nuvem fica o branco do papel mesmo. E aqui dá uma saturada nas cores. Aqui eu trouxe uma outra escala de cor para trazer um ruído para a imagem. Esse daqui, mais uma vez, eu intitulei essa geométrica, mas vocês podem ver que, como eu falei anteriormente, eu me interesso muito por formas geométricas. Quadrados, círculos e tal, e colunas atravessando a gravura. Então essa daqui, eu não sei bem se isso é uma caixa d'água, eu acho que é uma caixa d'água, que fica atrás da Feira do Gama. Mas o que me interessou nela não foi a função dela, não foi por ela ser uma caixa d'água. O que me interessou nela foram as formas que ela, o desenho que ela forma ali nesse céu rosa, né? Que eu excluí todas as nuvens ali, porque eu limpei bem a imagem, porque o meu foco ali, ao contrário das outras gravuras que eu deixei o céu, deixei nuvens, aqui o foco é a forma geométrica aqui, que eu acho essas linhas fantástico. Centro Cultural Itapuã, vocês veem que essa daqui é a estátua lá das primeiras gravuras. Vocês veem que eu isolei todo o fundo para dar ênfase na estátua. E aqui é o Centro Cultural Itapuã, que ele é fechado hoje em dia, mas que em tempos antigos, antes de eu estar na cidade, dizem que era um centro cultural muito vivo, muito ativo. Hoje em dia ele é fechado e a comunidade faz uso da praça que é aqui de frente para ele. Mas ele mesmo lá dentro não funciona mais, tá? Aqui eu também fiz aquele processo de cromia, porque como eu quis enfatizar no centro cultural, no todo, eu quis deixar uma imagem um pouco mais realista nessa aqui. E é isso. E finalizamos com essa obra do espaço, provavelmente o espaço cultural mais ativo da cidade é essa praça aí, é onde acontecem shows, onde acontecem apresentações e festivais e saraus e muitas coisas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos trabalhos, tanto quanto eu gostei de fazer, de mostrar. Como eu falei, eu passei muitos anos. Quando a gente mostra aqui, por mais assim que sejam 20 obras, são 20 gravuras, é bastante coisa. Mas quando a gente mostra aqui é tão rápido, né? Eu mostrei detalhadamente aqui e foi rápido. E isso me trouxe até uma reflexão, né? Eu passei mais de 4 anos mexendo com essas gravuras, me debruçando sobre essas técnicas e tal, para fazer algo que a gente consegue ver em tão pouco tempo. Tipo um filme, né? Às vezes um diretor passa ali anos e anos com uma mega equipe para produzir um filme e você senta ali em 1h30 e assiste. Então, quando você está do outro lado da produção, isso te faz pensar um pouco, né? Assim,
que primeiro que valeu muito a pena todo o esforço, mas que a gente não consegue mensurar, né? A alegria para mim que foi fazer esse projeto e tá aqui mostrando ele agora. Então eu tô com uma gravura aqui, assim, eu tô com elas impressas, mas não dá para ficar mostrando todas impressas porque elas são grandes e tal. Então vocês conseguiram ver ali em detalhes, mas eu tô com aquela ali para vocês terem uma noção em tamanho real. Vocês veem que aqui, ó, aquele papel azul que eu falei, é um papel lindo. E aqui, ó, a impressão com tinta branca. A impressão com tinta branca e papel escuro é uma impressão em serigrafia que ela é muito trabalhosa, é um negócio bem trabalhoso mesmo. Mas olha como fica interessante o resultado, né? Então, todas as gravuras são nesse mesmo tamanho, então são gravuras bem robustas e tal, é um formato bem legal que eu gosto muito. Gostaria de agradecer mais uma vez ao apoio do FAC e da Secretaria de Cultura do Distrito Federal que possibilitaram a execução desse projeto. Também agradeço a toda a equipe envolvida, porque não as obras eu que fiz, mas existe uma equipe envolvida por trás, ao meu parceiro aí, o Luiz Reis, que está sempre junto, escreveu esse texto maravilhoso, me ajudou também aí na curadoria dos trabalhos, e a todos os outros da equipe também que de alguma forma contribuíram. Agradecer imensamente ao Gama e à população do Gama. Se você mora no Gama e talvez a gente já tenha se esbarrado aí algum dia, ou se você faz parte da comunidade do Gama que produz tanta coisa legal, tá de parabéns, continue assim. Só tenho a agradecer pelos 10 anos que eu vivi na cidade, foram 10 anos muito importantes para mim. Foi lá no Gama que eu criei meu filho, né? Como eu falei, como eu enfatizei. Quando eu mudei para lá, meu filho tinha 1 ano de idade. E eu saí de lá, ele tinha 11? Não, não era 11. Não, ele tinha 2 anos quando eu mudei para lá. E eu saí de lá, ele tinha 13 anos. 13 anos. Então, meu filho estudou lá. Tivemos a oportunidade de ver espetáculos muito legais lá. Eu pude... Quando eu resolvi executar esse projeto, aí eu comecei a andar em tudo que é rua da cidade para explorar mesmo a cidade com outro olhar. Então, isso me enriqueceu bastante. Então é isso, gente. Acessem lá o site concretogama.com.br. A exposição vai ficar aberta aí por mais 2 meses, se eu não me engano, até o final de janeiro. A exposição ainda está no ar. Brigadão, valeu demais.